E começa mais um Pod Quente com a Astrid César e a Lenema. Hoje nós vamos falar de massagem. A gente já sabe que a massagem ajuda a relaxar, ajuda na ansiedade, mas você sabia que a massagem também ajuda na libido? E é isso que a nossa convidada vai contar pra gente hoje. Hoje a gente está aqui com a Carol Renata, massoterapeuta. Ela é especialista em massagem técnica de yoga ayurvédica, método Kusum Mudaki. Se formou no Senac e hoje atende, acolhe essas pessoas que precisam de massagem. Conta pra gente. Isso mesmo. Primeiro eu quero agradecer a Astrid e a Lê pelo convite. Estou muito honrada e feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, com a mulherada e os homens também, né, que é um assunto muito importante. A massagem hoje no dia a dia, falando da libido, do estresse, da ansiedade, depressão, que hoje muitas mulheres, principalmente, são afetadas, né? Eu já estou no ramo da massagem, já tem mais de 5 anos. E nesses últimos meses, meninas, o que tem chegado de mulheres relatando problemas com depressão e falta de libido na hora H ali, isso, muitas, nossa. Pega, porque depois você fica assim naquela... Até você tá na situação, você tá ali na relação, naquele momento, mas você não tem o prazer, né? Sim. E a cabeça também não para, né? São muitos afazeres. Eu acho que isso a gente acaba levando para a cama. Sem dúvidas, porque o prazer tem muita relação do quão estamos descansadas. Porque pensa assim, meninas, se nós tivermos um dia muito cansativo, com altas demandas, trabalho, nós que somos empreendedoras, empresárias, acabamos fazendo tudo ao mesmo tempo e praticamente sozinhas, né? Muitas mulheres têm filhos, então chega no final do dia, elas não têm energias para ter relação sexual em si, né? Então, eu cuido dessas mulheres através da massoterapia, com acupuntura, com moxa bustão, a yoga massagem ayurvédica, que são técnicas, né, complementares que elas complementam a medicina convencional e aí nós podemos ter maravilhosos resultados no dia a dia que vai reverberar literalmente na cama. É uma prática indiana, é isso? É isso mesmo, é uma técnica que ela se originou através do yoga, né? Tá. Então, é uma técnica muito energizante em todos os sentidos, né? Ela vai melhorar a circulação sanguínea, linfática. E eu falo também que ela é como se fosse um detox do corpo e mente, né? Que legal. Então, é muito interessante. Eu sou suspeita a falar, né? Eu amo. E a massagem a gente tem que tomar um cuidado, porque as pessoas às vezes confundem um pouco dessa massagem que é um tratamento, um pouquinho da massagem tântrica, que a gente ainda vai falar sobre isso aqui, mas hoje ainda não é o nosso tema. Sim. A gente vai falar em outro momento. Carol, explica pra gente a diferença dessa massagem, desses pontos, dessa energia que você trabalha, desse alinhamento, podemos dizer, dos chakras, que você acaba alinhando esse corpo inteiro de uma forma completa. Acaba também, Tá. sim. O meu foco hoje mesmo é trabalhar questões emocionais e físicas, né? Então, chegam muitas pessoas com ansiedade, como eu te falei, com essas questões sexuais. Então, o meu trabalho é fazer uma pesquisa de avaliação com esse paciente quando ele chega no meu consultório e ver a melhor técnica que eu vou atuar para melhorar essa qualidade de vida, né? Falando um pouco da questão de ansiedade e depressão, o paciente jamais vai parar de tomar o seu medicamento, mas a minha terapia ela vai potencializar o efeito, a melhora desse paciente, né? Falando um pouquinho, eu não sou da área do Tantra, mas respeito muito, tenho profissionais excelentes que realmente levam a sério essa filosofia, né? É uma filosofia, deixando bem claro, né? Sim. Mas a minha profissão também ela foi muito banalizada. Hoje eu também recebo pessoas que chegam até mim achando que meu trabalho é sexual, né? Que, apenas sexual. para ser verdade, ser realista, que eu sou garota de programa, mas não. Entendi. E aí a minha abordagem é muito diferente com o paciente, né? Então, no primeiro contato mesmo pelo WhatsApp, ele sabe que o meu trabalho é sério. E é isso. E é uma questão de postura daí, né? Sim, Porque essa confusão já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu sim. Só que hoje eu tenho esse jogo de cintura
e esse posicionamento para mostrar de fato como que é o meu trabalho. Tá bom, cheguei lá. Vou virar e falar assim, Eu Carol. também tô curiosa, quero saber. Ai, olha, eu tô tão atarefada, eu não tenho vontade mais de ter relação sexual com meu marido. Sim, Então, eu sim. cheguei com essa queixa para você. Você vai fazer uma anamnese. Aham. E como é a massagem em si? O que acontece? Tá. A massagem em si é nada além do toque, né? O toque, eu falo, Astrid, que vai muito além de um espalhar de óleo vegetal, óleo essencial no corpo do paciente, né? Ao tocar pontos específicos do corpo, Tá. nós fazemos conexão direta com o sistema nervoso. Então, esse corpo ele vai liberar hormônios do bem-estar, felicidade e, consequentemente, eu trabalho também com a medicina chinesa, né? É uma Uhum. técnica milenar. Então, eu atuo em cima de pontos de meridianos de acupuntura também. Me vem à mente uma paciente que, assim como o exemplo da Astrid, né? Trouxe questões de falta de libido, de sobrecarga, como nós falamos no começo, né? E aí eu atuei com ela com a massagem terapêutica, que é a massagem com óleos essenciais, que tem um efeito terapêutico, né, em si, Sim. e também em pontos de acupuntura. Então, depois de certas sessões, essa paciente relatou, Carol, nossa, Ai, que legal! toda animada já. Eu cheguei, olhei meu esposo de forma diferente, consegui ter uma relação mais saudável, sabe? Então, através dessa pesquisa, eu usei também o quê? É uma técnica que se chama moxa bustão, que na medicina oriental eu falo que tá faltando um calorzinho interno, essa pessoa está muito gelada, né? Com frigidez, com falta de vontade. Geralmente essa pessoa relata dores lombares, questões ginecológicas. Então eu vou fazer uma pesquisa para ver qual é a melhor terapia para atuar com ela naquele momento. Então vai fazer esse efeito na hora dela ter a relação. Porque chegam pessoas com baixa autoestima também, né? Então, a massagem ela também vai despertar isso. Dando o exemplo de mim como pessoa, né? Logo quando eu comecei a atuar nessa área, né? Eu, Carol, estava muito na energia yang. Muito no masculino, muito na ação de fazer, de movimentar. Então, quem me conheceu alguns anos atrás, gente, era muito difícil eu usar uma camiseta, um cropped desse jeito. Então, eu estava o quê? Você estava tomada pela energia masculina. Exatamente. Por quê? Porque foi no momento que eu precisei ter um posicionamento diferente para ter um respeito na minha profissão, mas, de outro lado, eu fugi da minha... Isso mesmo. Eu usava camiseta assim, agia de uma forma diferente. O que fez esse despertar, né? Além de receber constantemente sessões de massagem, mas também depois que eu iniciei na dança do ventre. A dança é fantástica. Sim. Eu sou suspeita para falar, né? Sim, sim. É. Sim. Ela, para mim, assim, é uma das mulheres mais sensuais que eu admiro, sabe? E vocês também, obviamente, né? Mas depois que eu pisei lá, eu me vi de outra forma, né? Então, isso foi agregando algumas coisas, né? Então, é bem É interessante. porque eu falo assim, acho que a massagem ela é fundamental. Eu falo que toda mulher deveria fazer drenagem linfática, por exemplo, Sim. porque nós temos retenção de líquido. E eu falo assim, eu busco colocar isso na minha rotina. E toda vez que eu tô lá, e muitas vezes eu não desligo, tenho esse problema, você consegue aprender a desligar. Mas em determinado momento eu paro, fecho meu olho, agradeço aquela mão que está fazendo o toque na minha pele, porque esse toque eu sinto como um momento único para mim. É muito interessante porque muda. Ali você fala assim, nossa, eu sou merecedora. Aí eu começo a fazer afirmações positivas e agradecer o dom que Deus deu para essa pessoa, para poder transmitir tudo isso para o meu corpo. Então, você imagina se fazendo uma massagem que ela é específica, com pontos, que ainda se tem um resultado que vai muito além apenas do toque. Sim. Tem gente que não é tocada. Sim. Esse é um ponto interessante porque chegam muitas mulheres também com essas questões de não merecimento. Ela está tão sobrecarregada com atividades, né, do dia a dia, então ela se distanciou do corpo dela, né? Então, olhando com amor, com dedicação, desde o primeiro contato comigo, essa mulher ela se sente acolhida, né? Eu até anotei aqui porque antes de vir, né, eu entrei em contato com algumas pacientes minhas para que elas me dissessem uma palavra, Que legal. algo que elas sentiram nas minhas sessões, né?
E assim, a maioria delas disseram que o cuidado, gratidão, amor, ética, né? Então, cuidado é não só meu com ela, mas ela com ela mesma, né? O momento ali dela, igual a Astrid disse, um momento de presença. Eu mereço estar aqui. Então, no final, eu até falo para minha paciente, né? Agradeça por ter se permitido estar aqui. Esse é perfeito, seu perfeito. momento, né? É um tempo que você tira para cuidar de você, até com os óleos essenciais e tudo mais, que Sim, são fantásticos também, né? Tem toda exatamente. a ciência e o desenvolvimento que Eu adoro ajuda. óleo Sim, essencial. até E tem muitas pesquisas que mostram, né, que os óleos essenciais de laranja doce e lavanda são ótimos ansiolíticos, né? eu cheiro bastante lavanda assim. Ponho nas Sim, mãos, umas ótimo. gotinhas. Sim, E, Carol, falando dos óleos essenciais, quando a gente fala do Ylang Ylang, que é super famoso, a gente ouve falar, mas realmente tem fundamento? sim, é um ótimo óleo, o Ylang Ylang. Eu trabalho muitas questões de sexualidade, falta de libido, utilizando um blend específico para aquela paciente. Mas não é só usar um óleo qualquer ali. Então, tem que ter um conhecimento para, de fato, cuidar daquela disfunção que aquela mulher está passando naquele momento, né? Geralmente, eu faço também blends para essas pacientes continuarem um tratamento em casa, Perfeito. Ai, meninas, que né? bacana. Através de rolons terapêuticos, de spray, Hum. não só na massagem em si, na minha Sim. sala. E eu tenho uma pergunta curiosa, assim. Quero fazer uma massagem no namorado, no marido. O que você sugere de uma coisa básica que a gente pode brincar com isso? Legal. Eu acho que assim, tudo começando pelo clima, né? Então, vocês podem o quê? Despertando os sentidos, usar a imaginação. Gente, ela tá imaginando, que eu tô vendo aqui, ó. Vocês podem começar com algumas mensagens mais picantes, né? Para que, por exemplo, seu companheiro esteja lá no trabalho, ele vai ler aquela mensagem, ele já vai imaginar aquele momento à noite, né? Vocês não precisam ser uma expert na massagem, Tá. mas assim, preparar um momento especial para Clima, né? Um apimentar um pouco mais a ambiente. relação, né? Aham. Então, coloca uma luz mais baixa, coloca umas rosas vermelhas, né? No quarto. Coloca lá um difusor de ambiente com Qual óleo. olhinho você sugere? Vocês podem colocar copaíba, ylang-ylang e laranja. É Faz uma um ótima blend. combinação, né? Então ele vai entrar, ele já vai sentir, hoje tem. E aí na hora do toque, né? Eu acho muito importante também, meninas, o olho no olho, né? Porque assim, o homem já tem muitos estudos, né? Muitos especialistas que mostram que eles têm essa parte de excitação mais rápida do que nós mulheres, né? Sim. Uhum. Então, vocês podem começar um tocando o outro, com um toque sutis. E aí depois, né, pede para que ele deite na cama ou no colchonete, no colchãozinho no chão. Passa um óleo vegetal, né? Dicas podem me contatar, né? Então, vocês começam espalhando um óleo. E isso já vai despertando um clima diferente ali. Tenho E é legal, certeza uma que vai dica ser bom. diferente para um Sim, clima diferente. sim. E o que eu achei mais interessante começa antes. Então Sim, já que nem você falou, né? A gente demora um tempo maior para sim. poder chegar numa excitação. É, Então acho que serve até mais pra gente do que pra eles, viu? É, Daí vai ter a resposta, criar, né? imaginar aquela situação toda, aquele, né? Preparar isso sim, tudo, acho que sim, traz sim. E é importante também, né, um meninas? quentinho. Esse cuidado, né? Eu vou fazer 50% com o meu paciente, que é o quê? Ver essas questões de sexualidade que ele está passando, né? Eu vou ajudar com a massoterapia, mas questões mais sérias é importante que ele tenha, aqui a mulher, né? Falando das mulheres, que ela tenha um acompanhamento com uma terapeuta sexual, com a sua ginecologista, Uhum. para entender Porque mais você a fundo pega o a que ela está. menopausa, você pega. A mulher entrou na menopausa. Antes você falava assim, só depois de 50. Hoje você vê muita Sim, gente entrando antes dos 50 anos. E exatamente. você mexe com todo o hormônio. Então você tem Sim. que ver Sim. como ele tá, não adianta, Sim, né? sim. Porque às vezes não é só uma falta de vontade, tem essas questões hormonais passando, mas que a mulher às E vezes nem sabe da existência, né? então, nem sabe quais são os sintomas ainda É. para poder se atentar Sim. e Você pegar, procurar quando eu tô com calorão, cuidar. tudo bem, esse aí é um sintoma É mais que básico, é básico, né? mas pode ter muitas coisas que vêm antes desse Sim. fogacho, né? Que você não tem a percepção. Então é muito importante o Exatamente, acompanhamento sim. médico, né?
E esse diálogo com o seu companheiro também é Eu acho extremamente fundamental. importante, Companheiro, né? companheira. A gente tá falando Sim, aqui do marido, claro. porque eu, Astrid, né? Namorado, Sim. marido, mas é para Sim, qualquer parceiro que tenha, né? Eu acho que vale exatamente. para todo mundo, né? Sim, sim. Agora vamos falar um pouco da automassagem. Legal. Eu sempre auxilio as minhas pacientes a terem esse cuidado em casa também, Que né? já é uma dica aqui, ó. Sim. Mais uma, hein? Olha, gente, a Então, automassagem. Eu Mais só tô prestando muita uma. atenção aqui, ó. Eu quero aprender. chegou em casa, né? Na minha sessão, eu gosto de fazer um ritual com essa paciente, que é um momento de desacelerar, né? Então, não é só a massagem em si. Tem o preparo do escalda-pés, que é uma técnica milenar. Eu recomendo a maioria das minhas pacientes que façam em casa também, né? Depois eu dou a dica lá nos comentários do YouTube para quem quiser, Ah, tá bom? ótimo. Eu já quero, entendeu? E vai ter um Queremos. sorteio depois, né? Ah, vai ter sorteio. Olha, gente, que surpresa, fofo, hein, gente? Sim, Olha. elas merecem, né? Merecem mesmo. O Muito que bom. você vai sortear? Uma sessão inteira? Sessão Ah. de massagem comigo. Ah, então vamos combinar assim, ó. Eu quero. Escreve nos comentários eu quero. E aí a gente faz o sorteio com todo mundo que fala eu quero. Eu também quero. Maravilha. Acho que eu vou lá também. Mas então, falando da automassagem, chegou em casa no final do dia, né? Tomou aquele banho quentinho. Deixa separadinho um óleo vegetal da sua preferência. Óleo de semente de uva, Vou óleo de anotar já. amêndoas doce, ótimo. Uhum. É um óleo que vai te abraçar, que vai nutrir intensamente a sua pele, né? Uhum. Então, com um corpo levemente úmido, vai passar esse óleo vegetal em todo o seu corpo. E também é um convite para essa mulher chegar mais próximo da sua essência, né? Porque nesse piloto automático, digamos assim, as mulheres perderam esse contato com elas mesmas, né? Mal se tocam, mal se olham no espelho, mal se elogiam. Então, é essencial esse cuidado, né? Então, é isso. É, e tem muita mulher que não se toca também, né? Sim, É, O tocar, não tô nem falando nas partes íntimas. Sim, o tocar no sim. corpo, né? exatamente. Ou não gosta de se olhar no espelho, não gosta do Tem a que questão de vê, e tem essa traumas. autoestima. Eu acho que esse trabalho que a gente vê por aqui é uma coisa básica, né? Que vem uma coisa de dentro para fora, até de você se olhar e começar a ver os pontos positivos que você tem, ver o que é Sim. bonito em você. Sim, Ah, eu gosto dos meus olhos, eu gosto da minha mão, eu gosto, sei lá, do meu peito, eu gosto da minha barriga, eu gosto. Não sei, a gente tem uma boca, a gente tem alguma coisa que a gente gosta na gente. Ai, gente, eu tenho, vou confessar, sabe? Eu gosto das minhas pernas, falo assim, 50 mas a minha perna, essa eu garanto, entendeu? Ali, ó. Firme, forte, durinha ainda. Maravilha. e é importante, né, meninas, fazer coisas que aumente a nossa autoestima, né? A massagem, não só a massagem, mas a dança, exercício físico em qualquer idade, extremamente importante. O que também me ajudou muito a despertar essa questão da sensualidade, de mulher, de me olhar e gostar, foi quando eu participei de uma sessão de fotos também. Ai, isso, Que isso foi é maravilhoso. sessão de Bacana. fotos no artístico. Depois eu deixo no comentário. nos Ah, e, comentários. gente, essa eu não fiz ainda. Várias curiosidades. Sim, Inclusive, tem sim. mais uma, né, Carol? Conta sim, pra gente. verdade. Um dos meus primeiros trabalhos foi consultora em sex shop. Olha. Foi muito interessante. E ali você já deve ter conhecido várias mulheres, Sim, relatos, né? muitos Experiências, casais. Sim, problemas, sim. coisas boas e coisas ruins, né? Deve Sim, sim. um laboratório, vamos dizer assim também. Exatamente. Lá começou a minha parte terapêutica lá no Aham. sex shop. Foi onde eu aprendi a lidar com pessoas, a olhar essas pessoas e respeitar de maneira diferente também, né? Tinha toda essa questão do erotismo, mas tinha muito respeito por trás também, então era bem interessante. Os casais que iam, né, procurando apimentar mais a sua relação de uma forma diferente, nós estávamos lá para auxiliá-los. E você tem algum caso, assim, que foi engraçado, inusitado, pra contar pra gente? Você lembra de alguma coisa? Já tenho bastante tempo, mas assim, relacionado às pessoas ou a mim? A você na situação, quando você trabalhava na sex shop, de ter Tá. algum momento ou algum... Ah, lá tinha esse público que nos respeitava, mas também tinham pessoas que faziam convites assim um pouco indesejáveis, Entendi, um pouco não, entendi. totalmente Já, indesejáveis. não, vamos camuflar, não. Não, Totalmente desnecessário, né? Um Sim, convite sim. que você fica com aquela cara, dá um sorrisinho e. Né? Uma Vontade. vez chegou lá um cliente que ele confundiu totalmente a situação ali e trabalhava eu, mais algumas colaboradoras, né? E aí ele nos fez um convite para que nós fôssemos trabalhar numa casa noturna em outra cidade, acredita? Entendi. E foi uma situação bem chata.
E como lidar? Como sair dessa lidar? saia justa? Posicionamento. Tá. Mostrar de fato como que é o seu trabalho, o que nós estamos ali para oferecer. Profissionalismo, nada além disso. Perfeito. E como é para você o se tocar? Legal. Através de autoconhecimento e dessas terapias que eu já venho estudando há muito tempo, eu fui desabrochando isso e hoje, para mim, é super normal. Igual eu falei, eu trabalho muito essa questão da automassagem, né? Quando eu estou ali sozinha, ou no momento também com um companheiro, né? Então, é bem interessante. Mas se eu for olhar o que há, sei lá, 8, 9 anos atrás, eu fui ensinada, assim como muitas mulheres também, eu penso, né? De uma forma diferente, distanciando do nosso eu interior, do nosso prazer, né? Porque nós fomos ensinadas a dar prazer para o outro e Exato. não nos receber. conhecermos, né? Então, eu acho isso valiosíssimo. E falando de homem, né? O homem já nasce e já se toca muito mais Sim, com cedo do muitos que nós estímulos. mulheres, né? Exatamente. E é tudo permitido e tudo bem. Sim, Agora, para a sim. mulher, realmente já tem um tabuzinho aí implícito. Por isso que é importante, né? Buscar conhecimento. Eu mesmo sou sócia, né, da Beta, que é uma amiga minha irmã, e nós organizamos festivais do bem-estar na Mantiqueira, né? Então lá Olha. nós trazemos essa questão mesmo de feminino, né, de práticas corporais, para que as mulheres se conectem com elas e com as outras também. Então é bem importante. No seu Instagram deve ter Sim, alguma coisa sim, sobre isso tem. também. Deixa Ah o lá. seu arroba também, por favor. Claro, é @terapeuta Carol Renata com K. E Carol, quando foi a vez que você se tocou e que você sentiu mais prazer de você com você mesma? Tá. É difícil, assim. Ficou vermelhinha, gente. Ela ficou um pouquinho vermelha aqui, ó. É difícil nomear um momento, assim, né? Mas eu acho que no nosso período fértil, Você É fica, mais- fica sim, mais... fica mais Uhum. young, né? Aflora. Mas eu acho que foi no momento que eu realmente percebi que eu estava muito excitada Uhum. e me sentindo com a autoestima lá em cima. E aí, Legal. é E aí interessante, aconteceu. E cada um no Pronto. seu momento, né? Cada Não, e é um- muito legal, porque a gente fala, né? A gente tá falando desse toque, da massagem, e a gente eu sempre fala que a gente não dá o que a gente não tem. Sim. Então, quando você sim. não sabe, você também não Uhum. consegue Exato. ter um prazer, porque você não tem o conhecimento, você nunca Exatamente. sentiu. É. Sim. E muitas mulheres, por essa falta de conhecimento também, né, Astrid, coloca toda essa responsabilidade para o seu parceiro ou parceira, né? Uhum. Mas, na verdade, é como se fosse, assim, os dois vão transbordar aquela relação. E não só jogar essa responsabilidade para o outro. Se nós não É. sabemos, como que nós É vamos uma troca, Sim. né? guiar essa Tem outra que existir pessoa, essa né? troca, senão não flui gostoso, Sim, né? Eu acho sim. que é desse princípio. Tem que ter Exato. essa reciprocidade gostosa para poder fluir bem. Sem dúvidas. E que recado você deixa para as mulheres, para os homens, relacionado ao seu trabalho? Legal. Primeiramente, eu estou aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tenham nessa questão de como se conectar mais com seu companheiro através da massagem. E conversa, gente, conversar muito, procurar profissionais sérios e capacitados Isso é importantíssimo, para né? tal assunto, né? Assim, no Google, hoje nós encontramos de tudo, né? Mas buscar fontes confiáveis, porque eu mesma, no passado, por falta de conhecimento, já caí também em Situações Uhum. não tão situações legais. indesejadas. Então, vá procurar um profissional sério, veja com a sua amiga, amigo, né? Uma pessoa ali para te recomendar, Uma né? recomendação boa, né? Sim, Não vai sim. qualquer coisa que vê pela internet, viu, gente? Cuidado. Exatamente, sim. Não, Cuidado. e é muito legal que Carol se dispôs também, se tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários que ela vai Sim. respondendo. Se tiver alguma Vamos sugestão, interagir. vamos interagir. Depois, se a gente quiser falar, não, precisamos trazer ela de volta, porque a gente quer falar desse assunto vou aqui. adorar. Então, deixa aí nos comentários, que é muito importante pra gente, né, Isso Lê? mesmo. Carol, obrigada. A gente agradece tudo que você falou aqui, as informações. A gente já está absorvendo, morrendo de vontade de fazer essa massagem. de pode conhecer deixar. seu trabalho. Eu vou, nós vamos fazer. Nossa. Ai, fazer um stories lá, falar que Eu é tô isso querendo. aqui, ó. E olha que sincronia. Além da cor, nós estamos combinando Tamo, as unhas. É verdade. Por quê? Porque eu vim no clima, Olha né, isso. gente? Olha aqui, ó. Exato, E, meninas. Carol, nós temos um mimo pra você. Ai, Aline, pega aí pra gente.
que é da Doce Clara. Ela fez com todo amor e carinho. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais Que linda. Ela é uma empresa de belezinha. brigadeiros e ela faz brigadeiros para qualquer ocasião, inclusive os personalizados. Ai, Então aqui é que para poder adoçar um delícia. pouquinho a sua vida. E a Gente, é gente personalizado. É personalizado. aconchego e doçura em forma de Muito brigadeiros. lindo. Brigadeiro. Quando Maravilhoso. precisar Meu para qualquer lanchinho. evento, inclusive para pessoas veganas, tá? Porque eles também querem. É isso. Então quero agradecer. nós Amei. Agradecemos né? muito. Ai, Obrigada, Tchau, gratidão. meninas. Beijo. E lembrando também, gente, que é muito importante curtir. Compartilha com alguém que vai aproveitar todo esse conteúdo que a Carol disponibilizou para a gente e para Exatamente. vocês. Então, não se esqueça E disso. se inscreva também no canal, que é importante. Lembrando do sorteio. Eu quero. Escreva aí nos comentários. Não fique de fora. Não fique de fora. Até o nosso próximo episódio.